Bem, primeiramente, sou o professor Rodrigo, estou aqui e vou falar sobre a disciplina de Geografia, né, meu nome, a galera do 8º ano da escola Carlinhos Murta, ok? Vamos lá, para a gente poder entender sobre a matéria de hoje, a gente vai entrar na matéria que é sobre a dispersão da população mundial. Então vamos lá. Dentro dessa dispersão, vamos falar no conceito de migração para poder entender. Migração é o ato de um indivíduo ou grupo de pessoas de deslocar voluntariamente de um lugar para o outro. Ou seja, a migração ela ocorre de maneira voluntária, não é uma coisa imposta, no caso da migração, ok? Porque a gente vai entender mais tarde que tem essa questão dos refugiados, vocês vão entender depois. Bem, dentro desse processo migratório, estima que cerca de 230 milhões de pessoas vivem no processo de fluxo de migração, ou seja, é como se fosse o Brasil, imagina só, nosso Brasil, que é o 5º maior país em dimensão territorial e o 5º país também em número de população, imagine só, essa é a quantidade de pessoas que se deslocam no mundo, ok? Vive em processo de deslocamento. Vamos lá, dentre o ato de migração, que é uma maneira voluntária, nós temos aqueles que deixam seu país para viver em outro país, são chamados de imigrantes, ok? O que é um imigrante? Quando eu estou aqui e eu vou para os Estados Unidos, por exemplo, eu sou um imigrante aqui no Brasil. Quando eu chego lá nos Estados Unidos, eu sou um imigrante, ok? Quando eu saio daqui, eu sou um imigrante. Quando eu chego lá, eu sou um imigrante para os americanos, ok? Pessoal, explica mais diretamente. Então vamos lá, vamos para os imigrantes. Aqueles que chegam a certo país vindo de outro país são chamados de imigrantes. Ou seja, emigrantes e imigrantes, eles intercalam diretamente. Professor, como que ele intercala? Por quê? Quando eu estou aqui, sou um imigrante. Quando eu chego lá nos Estados Unidos, eu sou um imigrante, ok? Lembrar que essa migração ocorre de maneira voluntária, ok? Dentro dessas migrações, nós temos a migração interna. O que é migração interna? É aquele deslocamento que é feito por um grupo, por um indivíduo ou pessoas dentro do mesmo território. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó, migração interna, voluntariamente dentro do mesmo país, ok? Dentro do mesmo país. Professor, dê um exemplo de imigração interna voluntária. Por exemplo, geralmente a migração interna ocorre quando, por exemplo, as pessoas migram de um local para o outro por várias formas. Por exemplo, às vezes as pessoas querem migrar de um lugar para o outro dentro do mesmo território, por exemplo, para novas oportunidades de trabalho, educação. Quer que eu dê um exemplo? Por exemplo, os pessoal que vivem no sertão, por exemplo, quando eles saem, no sertão da Bahia, no sertão do Ceará, esses locais, que são mais secos, mais áridos, eles vêm por exemplo, para São Paulo, por exemplo, para Minas Gerais e Rio de Janeiro, para novas oportunidades de trabalho, para novas oportunidades de emprego, para melhorias de vida, ok? Já a migração internacional, ela também ocorre de maneira voluntária, só que é quando é outro país, porque ela é uma migração já internacional, outro país. Exemplo, os motivos são geralmente os mesmos que nós estamos falando, mas a migração internacional ela é voluntária e é para outro país. Por exemplo, quando a pessoa está aqui e ela quer estudar inglês, por exemplo, ele estuda inglês aqui, aí ele quer aprender, aprofundar, melhorar seu inglês. Beleza, então o que ela faz? Ela vai migrar para poder estudar em outro país, como por exemplo a Inglaterra, os Estados Unidos, ok? Canadá, entre outros. Beleza? Tá. Então nós já entendemos o que o processo de migração é voluntário. Aqueles que deixam o seu país para viver em outro país são chamados de emigrantes. E aqueles que recebem são os imigrantes, ok? Para eles são os imigrantes. Que tem a migração interna, que ocorre de maneira voluntária dentro do mesmo país.
E a migração internacional, aquela que ocorre para outro país. Beleza. Dentre esses aqui, nós podemos colocar aqui, ó, qual é a diferença de imigrantes e refugiados. Os imigrantes é aqueles que vão de maneira voluntária, né, para outro país. Eles não são impostos. Já os refugiados são aquelas pessoas que saem do seu país por motivos, geralmente, na grande maioria, quando se fala de refugiados, refugiados significa refúgio, né? Eles estão procurando algum lugar para se viver melhor. E pode ser por vários motivos. Pode ser porque elas são perseguidas, maltratadas, assassinadas por motivos étnicos, religiosos, ideológicos, políticos ou ainda catástrofes naturais. Exemplo, professor, dentre esses problemas dos refugiados, tem um exemplo que você pode estar no Brasil? Sim, eu já falei. Por exemplo, que na época que teve a ditadura, né, muitos músicos brasileiros, alguns líderes políticos que eram contra a ditadura, né, acabaram tendo que sair, né, do nosso país. Professor, tem um outro exemplo que pode ser internacional? Temos sim. Por exemplo, a guerra na Síria, por exemplo. Quando o pessoal da Síria, né, está em guerra lá, o que eles estão fazendo? Eles estão migrando para outros países, né? Outro exemplo, nós brasileiros pegamos muitas pessoas refugiadas como abrigo. Por exemplo, se você reparar bem aqui, nós temos muitas pessoas que vêm de Moçambique, Angola, Haiti, Síria, entre outros aí, ok? Então, essa é a diferença. O imigrante, quando ele vai de maneira voluntária, né? E os refugiados, quando são impostos. Vamos colocar obrigados, né? Impostos obrigados, entre aspas. E aí nós temos que nós chamamos de fatores de atração e a fatores de repulsão. Os fatores de atração é quando as pessoas migram para uma coisa que os atrai. Por exemplo, se eu sair do meu país, eu vou para outro país, uma coisa que me atrai. Então eu vou em busca de uma nova oportunidade de trabalho, por melhorias de vida, melhores condições, um lugar onde seja menos violento. Então isso aí ocorre fator de atração, aquele que atrai as pessoas. Então os fatores de atração são o quê? Quando atraem. Quando atraem. E nós temos também os fatores de repulsão. O que são os fatores de repulsão? A palavra, por exemplo, né, repulsão significa afastar, né? Quem repulsa. Então vamos lá. A repulsão pode ser, por exemplo, aqueles que estimulam o imigrante a sair e deixar seu lugar, ou sua residência, por motivos, né, que nós sabemos que são complicados. Como todos